Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lucro à Mesa. Mais um, hein, João? Mais um para conta. Para você que está chegando aqui agora, deixa eu te explicar. O podcast Lucro à Mesa, ele é o seguinte, ele é um podcast destinado para você que tem um negócio de alimentação, você tem um restaurante e de repente aí quer deixar de ser escravo do seu restaurante, você quer ganhar mais dinheiro com ele, quer ter lucro, quer realmente ver o lucro aí no final do mês do seu restaurante, esse podcast é para você, tá? Aqui a gente sempre escolhe um tema para falar, sempre temas muito pertinentes aí ao seu negócio, para te ajudar a ganhar dinheiro, a ter mais resultado, ou a ter resultado no seu negócio realmente. Pois certo, é. Henrique? E vou dizer, cara, ter resultado, o pessoal acha que é só ter comida boa, que tá tudo garantido, e não é bem assim. Pois é, a gente vem falando isso várias vezes em vários episódios, em vários conteúdos. E hoje, inclusive, o tema de hoje é bem bacana, cara. O tema de hoje é bem legal, que a galera esquece um pouco, tá? De falar sobre isso, de usar, de aplicar. Então... E é uma baita de uma ferramenta, hein? Muito, muito. Então, assim, ó, já pega essas dicas aí, se puder, anota, que isso aí vai te ajudar. Que o tema de hoje é: qual o impacto das metas e bonificações no seu restaurante? Justamente, cara. E meta não é só escolher um valor aleatoriamente e falar, não temos que vender X, N mil reais esse mês. Hoje a gente tem que vender 200 mil reais esse mês. Hoje é foda. Esse mês a gente tem que vender 200 mil reais. Não. Né? A meta é essa. A meta é 100 mil reais. Nossa, um baita de um dinheiro pro restaurante. Não paga nem as contas, se duvidar. Dependendo do negócio é complicado mesmo. Dependendo do negócio vai. Mas o que o Henrique falou é verdade. Não adianta, né, você querer simplesmente colocar uma meta aleatória. De repente falar assim, não pode jamais ser arbitrária, né? a meta hoje vai ser vender 50 chopps. 50 chopps. Numa segunda-feira no frio, chovendo. O pessoal... Cara, um erro que eu vejo, viu? Já vamos começar até a falar sobre isso, né? Porque existem vários erros na hora de formular meta, né, pra equipe. Sim. Inclusive, eu vejo muito erro nisso. Galera, cara, não sei se você percebe também, Henrique, o pessoal acaba escolhendo algumas metas realmente de maneira muito aleatória, cara. O cara vai lá, coloca um número, nem sabe por que tá colocando aquele número, ou, né, que seja no mês, ou coloca num dia ali, de repente, sei lá, do nada, nunca coloca a meta diária, do nada colocou uma meta lá de vender sei lá o quê. A gente não tá o nem garçom falando. não entende nada. Cara, é meio esquisito, né? Cara, a gente não tá nem falando aqui. Só esclarecer um pontinho que eu acho importante a gente esclarecer. A gente não tá nem falando, por exemplo, de quem tá abrindo restaurante. Porque realmente, definir meta pra quem tá inaugurando restaurante é uma coisa boa, difícil. Não, realmente. É meio que um exercício de futurologia misturado com... Você não tem base, métrica, né? Exatamente, você não tem parâmetro pra comparar. Ainda mais, por exemplo, tô montando um restaurante numa cidade que eu não conheço, então não sou da área, tô montando um restaurante agora, primeira vez que eu trabalho com isso. Eu tinha uma lanchonete, tô montando um restaurante de comida italiana, tinha um restaurante francês, tô montando um restaurante, um bar, um boteco. Não dá pra... Não tô na minha área, não tô no meu know-how. Não, realmente é difícil. A gente tá falando mais de quem já tem um restaurante, já tem aí um padrão de consumo, que dá pra traçar um padrão de consumo. Total. Preferencialmente com mais de um ano, mas mês a mês dá pra gente fazer uma previsão. Que aí a gente já tem os dados, já tem as métricas para formular uma meta de forma mais concreta. Perfeito. Realmente, tô abrindo restaurante agora, é um pouco de exercício de futurologia, sim. Mas mesmo assim, é isso que eu ia falar. Mesmo assim, eu vou... como embasar. Eu vou explicar depois não como é 100% que é uma... certeiro. Mas mesmo assim, depois eu vou explicar. Vou falar sobre como montar uma meta sem parâmetro. Porque a gente vai falar aqui de contas, de movimento passado, de histórico, e daí o cara vai pensar, mas eu nunca tive restaurante, como que eu calculo então? Então não posso, então não vou ter meta, então não vou ter meta. Vou ficar um ano sem meta. Um ano sem meta, um ano no Deus dará. Não. Mas existe um cálculo para isso, realmente é o que o Henrique falou, é muito mais difícil, tá? Então... a gente também vai falar com você que está abrindo restaurante ou que está no primeiro ano, tá? Se você não tem parâmetro, mas
principalmente você que já tem um restaurante há mais de um ano, há pelo menos um ano, cara, existe, principalmente para você, existe uma maneira certa de você montar meta, estabelecer meta para toda equipe, inclusive, não só para garçom, mas você consegue estabelecer meta para cozinha, você consegue estabelecer meta para bar, enfim, cara, você consegue fazer muita coisa. E a gente fala com pelo menos um ano, mas meu restaurante inaugurou faz 3, 4 meses. Por quê? Na inauguração tem um fator novidade. Tem. Então, se você faz uma meta pelos meses de inauguração, você tem o risco de levar um tombo depois. Porque, normalmente, o que acontece? Geralmente, tem exceções, obviamente, nada é escrito em pedra. Você inaugura, você vai ter uma curva ascendente de faturamento no seu restaurante. Sim. De repente, você chegar num ápice, você vai sofrer uma queda que pode ser brusca ou não, e eventualmente o seu restaurante ele vai se encontrar num platô, numa média, digamos assim, de faturamento. Então você vai estar lá faturando, de repente tem um mês um pouco ruim, tem um mês pior do que aquele, você vai dar uma caída e de repente você vai estabilizar numa média de faturamento. Então vamos lá. Abri um restaurante, tá? Abri no mês de janeiro. Janeiro faturou 100 mil, fevereiro faturou 125, março faturou 150, abril faturou 200, maio faturou 220, junho faturou 180, julho faturou 150, agosto tá lá indo para 165 e a gente vê que vai manter mais ou menos essa entre média, né? 160, 170 pro resto do ano. Geralmente é o que acontece. Então, e inclusive, assim, quando a gente fala de pelo menos um ano, também tem outro fator, né? A gente conseguir fazer uma comparação justa. Mês a mês. Porque assim, ó, eu consigo, obviamente, ter essa comparação de um mês pro outro, assim, Sim. né? Eu tô vendo que todos os meses, que nem o Henrique falou, claro, tem um fator novidade, depois eu vi que, né, cai um pouco, vai mantendo ali mais ou menos a mesma média, ok. Só que não é justo, às vezes, eu dependendo do lugar que eu tô, eu comparar, tipo, o mês de julho, que é férias, por exemplo, com o mês de março, que é logo depois de carnaval, onde a economia tá começando a aquecer. Agora, de repente, se eu tenho um negócio no litoral, às vezes março tá começando a baixar, porque eu tive alta temporada. Então você tem que entender onde você tá, né? E aí, claro que é sempre mais justo e mais eficaz a gente fazer uma comparação, tipo, março do ano passado com março desse ano. Eu vou comparar abril do ano passado, como que será que vai ser o abril desse ano? Enfim, né? Você vai sempre fazer essas comparações do mesmo mês de anos anteriores, é mais justo, mas eu consigo fazer outras comparações sim sem problema nenhum. Mas aí que tá, eu vou falar rapidamente sobre a meta sem parâmetro. Então assim, abrir um restaurante, não tem um ano de funcionamento, mas eu quero estabelecer metas, principalmente metas de faturamento, né? Para eu ter uma previsibilidade. Então vamos lá. Ou até meta de produto vendido, né? Sim, eu vou começar a falar sobre faturamento, porque depois a gente consegue ler, né, a parte o faturamento e quebra isso em produtos. Isso, porque é o seguinte, ó. Primeira coisa, o ideal, quando você vai abrir um restaurante, abrir um bar, é você fazer um estudo de mercado, né? Então você ter ali um plano de negócios, você entender realmente o que você quer, qual que é o conceito do seu negócio. Então, é um bar, é um restaurante à la carte, é um restaurante self-service, ele vai atender almoço, ele vai atender jantar, ele vai atender os 2 turnos. Entender o público-alvo que você vai atingir. Não, eu estou atingindo ali uma localização que é muita empresa perto, então eu vou atingir o almoço, porque a galera é mais forte o horário comercial, então eu vou atingir o almoço de segunda a sexta, porque é uma região morta de sábado e domingo. Ou de repente eu trabalho com à la carte, um negócio mais refinado, e eu vou de quarta a domingo, né? Porque segunda ou quarta a sábado, porque exatamente. Então assim, você tem que entender qual que é o público-alvo. Exatamente. Então tudo isso você vai colocar num business plan, né? Num plano de negócios ali. Você vai entender
qual que é o público-alvo. De acordo com isso, você vai montar o seu cardápio, né? Estabelecer os preços ali. Obviamente, a precificação, ela não é só de acordo, né, com concorrência ou com público-alvo. Claro que você vai precisar disso, porque não adianta eu colocar ali um lugar que a galera é um público mais itinerante. Sim. E eu vou lá e coloco um preço altíssimo, dependendo do público, não vai ser bacana. Exato. E vice-versa, né? Agora, eu vou planejar esse cardápio. E aí que tá. Como que eu vou começar a montar metas sem parâmetro? Eu tenho que estabelecer mais ou menos um ticket médio que eu quero para aquele público. Justamente. Então, isso ele vem de acordo com o seu estudo de mercado, tá? Com o seu estudo de público-alvo. Então, sei lá, eu sei que mais ou menos nessa região a galera vai gastar em torno de R$50 no almoço, R$40 no almoço. Sim. Legal. Ou eu vou trabalhar só no jantar, enfim, você vai decidir isso aí. Ou os 2 turnos. Então, o ticket médio... A média dos restaurantes na minha região vendem tanto. Não tem por que eu acreditar que eu vou vender tanto vezes 2. Exatamente. Ou tanto dividido por 2, vezes a metade. Exatamente. E aí você vai ter que entender o seguinte, né? Então, o ticket médio é comida mais bebida, tá? Porque isso vai ser de acordo com o preço do seu cardápio. Então não adianta assim, ó. É engraçado, porque eu tenho lá um cardápio, por exemplo, onde o meu prato mais caro, vamos lá, meu executivo mais caro é R$40. Um refrigerante lá é 5, então tem lá R$45. O cara coloca um ticket médio de R$70. Cara, meu amigo, exatamente, não existe, né? Bom, então o que a gente já viu acontecer, né? O prato mais barato era R$28. Ah, não, meu ticket médio é 35. Então, 40, não. É mais. Exatamente. Então você tem que entender, né? De acordo com o seu cardápio. Você vai ter ali uma previsibilidade desse ticket médio que você quer. Outra coisa, você vai ter que levar em consideração o número de turnos que você vai trabalhar. Então eu vou trabalhar só almoço, só jantar, almoço e jantar. Legal. Aí você vai trabalhar com o número de assentos que você tem. Não, eu tenho tantos assentos aqui. E aí você vai colocar uma previsibilidade de giro, né, de casa. Tudo isso é baseado num estudo de mercado que você vai fazer com o número de pessoas que você pode atender naquele determinado local. Né? Por exemplo, eu tô abrindo um restaurante. Vai funcionar... Vamos lá. Almoço, segunda a sexta. Um restaurante voltado para almoço executivo. Tá. Vou até anotar. Vai anotando aí. Eu vou abrir ele. Vou abri-lo ao lado de 3 empresas de escritório, que nessas empresas trabalham uma média de 1.500 a 2.000 pessoas por empresa. Legal. Então tem ali vamos contar aí. Aí perto tem um condomínio de 6 torres, cada torre tem 40 apartamentos. Apartamento mora em média 12 a 3 pessoas. Vamos colocar uma média ali de 7.000 pessoas. 7.000 pessoas aí, no entorno, sim. Tem almoço executivo, né? Almoço executivo. Tá. Na região, vamos lá, num raio de 300 metros, 400 metros, tem só um outro restaurante que atende esse público praticamente sozinho. Legal. Vou estar com um salão com... Quantos lugares? Vou ter 50 mesas de 2 cadeiras cada. 100 lugares. 100 lugares. Vamos lá. 100 lugares. 100 lugares. Tá, vamos contar. Ticket médio aí, um almoço executivo, uns R$45. Começando com R$28, R$30 para dia, 35 uma opção com uma carne, mas 37 uma opção com uma carne, não vai ser de nada. Vamos colocar um ticket médio de R$40. R$42. Vai. Vamos colocar 40 para ficar fechado. Para ficar fechado, fica mais fácil fazer conta. É melhor. R$40 ticket médio. E aí vamos colocar que você vai ter aí, cara, uns 3 giros no salão. Média do pessoal almoçar vai ser uns 30 minutos. Aí que tá. Ó,
O Henrique pegou um ponto legal, porque é o seguinte... Quanto tempo que eu demoro para soltar esse prato da cozinha? Exatamente. Então, pera lá. Eu tenho aqui 100 lugares, eu tenho um potencial ali de 7 mil pessoas com só um concorrente, que meio que eu tivesse 3 concorrentes. Sim. Então, eu tenho potencial para lotar essa casa e dar pelo menos 3 giros ali. Se eu te der 3 giros, são 300 pessoas, né? Colocando aí de 6 mil pessoas ali em torno, né? A gente falou 7 mil, vamos colocar 6 mil. Eu tenho ali 0,5%. Não, minto. Não. Nossa, agora falei besteira. Pera aí. 5%. 5%, contando que 5% das pessoas ali ao redor vão almoçar todos os dias ali. Sim. Então eu tenho, legal, 5%, que é um valor tranquilo, né? Sim. 300 pessoas. Então vamos lá. Eu tenho até pouco, considerando 3 giros. Então, ó que bacana. Olha isso aqui. 300 pessoas com ticket médio de R$40. Sim. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma previsibilidade, então, de faturamento por dia, contando só o almoço, 300 vezes 40, isso aqui vai dar R$12.000 Bom, vamos por dia. Aí, já adicionar um parâmetro esse na conta. A média de duração do almoço é de 2 horas. Tem turno que sai meio-dia, tem turno que sai meio-dia e meia, tem turno que sai 1h da tarde. Vamos lá. Mas vamos lá, o restaurante abre das 11 às 3. 3, pode ser. Das 11 às 3. Eu ia falar das 11 às 12h30, das 11 às 3. Das 11 às 3, 4 horas de funcionamento. 4 horas de funcionamento. Vamos supor que a minha cozinha demora de 20 a 25 minutos para soltar um prato. Aí que tá. Mas aí, ó, falando desse cara que não tem parâmetro, é nesse ponto que eu ia chegar. Beleza, eu já tenho uma previsibilidade. 12 mil por dia, se eu colocar aí 5 vezes na semana, vezes 4 semanas são 20 dias. 20 vezes 12 mil, eu vou ter um faturamento bruto de R$240.000. Tá, uma previsibilidade. Só que, para eu chegar nesses 240 mil, eu tenho que contar que eu vou ter esses 3 giros. Posso ter mais? Posso. Só que, para isso, eu tenho as variáveis. Exatamente. Que aí é o que você ia falar. Por exemplo, eu vou ter tempo de demora. Tempo de demora, tempo de espera do prato. O cara vai esperar quanto tempo? Então, outra coisa, tem que ser um público que tenha giro rápido. O cara não pode ficar embaçando. Exatamente. E aí, uma coisa que a gente leva bastante em consideração, inclusive o pessoal não sabe, são os assentos. Exato. Se eu tiver um assento muito confortável, o cara fica lá mais tempo. Então, ao mesmo tempo que se eu tiver um assunto muito duro, o cara não vai. Exatamente. Então, assim, para que eu quero, né? Eu quero que tenha giro rápido, eu quero que o giro seja mais devagar para o cara ficar mais tempo consumindo. Exato. Qual que é o conceito do seu negócio? Então, tudo até isso você vai começar... Trabalho com a mesa um pouquinho menor, para o cara se sentir... O cara quer almoçar rápido, porque ele não está tão confortável. Ou trabalho com uma mesa um pouco maior, para o cara ficar mais à vontade, para ter mais coisas na mesa. Exatamente. Por exemplo, eu trabalho com la carte, talvez eu trabalho com um mini rodízio. E aí vai... Ou eu trabalho com um sistema que eu já vi em alguns lugares. O cara escolhe o acompanhamento, escolhe a proteína, o acompanhamento é à vontade. Como que eu vou trabalhar o sistema? Então, tudo isso você vai para ir... Mas tá, João, o que isso tem a ver com meta? Cara, vamos lá. Bom, a gente falou de executivo, né? Prato feito. Eu coloquei aqui, ó, então, R$240.000 de previsibilidade, mas para isso eu preciso entender todos essas variáveis, colocar isso aí no meu planejamento para eu poder ver se eu consigo atingir isso ou não. Tá, certo. Aí, a partir desses R$240.000, eu vou começar a fazer ali uma curva, né, de faturamento diário, né? Aí eu vou quebrar isso por dia e não adianta eu querer quebrar isso em 20 dias, né? Igualmente. Não. Né? A gente colocou uma média de 12 mil por dia, mas, por exemplo, se eu pegar lá uma quinta ou sexta-feira, quinto dia útil principalmente, cara, provavelmente você vai vender mais. Eu ia falar, começo final de mês, de um jeito, final de mês vem de outro. Final de mês é diferente. Exatamente. Normalmente,
segunda, terça-feira são dias, são dias que as pessoas elas tendem a ser mais disciplinadas. Então é o dia que a pessoa começa uma dieta, é o dia que a pessoa às vezes ela é mais disciplinada para levar uma marmitinha pro trabalho. Então talvez você vai ter um movimento menor do que numa quinta, numa sexta, que é o dia que as pessoas vão ela deixando. Já tá descansada do final de semana. Sim, mas é isso, cara. Segunda-feira, isso estatisticamente falando, o cara que vai começar uma dieta, normalmente ele começa na segunda-feira. Ele vai começar regrado. Sexta. Exatamente. Então, só que aí o cara começa na segunda, na terça, na quarta, ele já pisou na bola, na quinta ele já fala, bom, quer saber? Semana que vem começa outra. Semana que vem eu começo. Aí na quinta e na sexta você tende a ter um movimento um pouco maior, né? Começo de mês, maior. Final de mês, eu vou aceitar vale alimentação. As empresas pagam vale alimentação no primeiro dia útil do mês. Então vai ser um dia que de repente vai ter um movimento maior. Então tudo isso você vai levar em consideração na hora de quebrar essas metas. Se as empresas pagam vale no dia 20, se elas não pagam vale, elas pagam integral. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Você vai colocar isso no seu plano de negócio, no seu estudo de mercado. Mas eu já tenho esse meu negócio faz 3, 4 meses. Cara, então já começa a estudar isso e levar isso em consideração para você estabelecer essas metas. Porque aí você vai conseguir, é a primeira maneira de você começar a estabelecer meta sem ter esse parâmetro anual. Justamente. Certo? Então você vai ter que levar em consideração. E aí, de repente, seu negócio já está em funcionamento, né? Você pode pegar o histórico de venda dos últimos meses, histórico de vendas por produto, histórico de ticket médio, para você entender se realmente é aquilo que você estava planejando. Com certeza. E aí você começa a montar a meta em cima disso. Não adianta eu querer colocar uma meta que não tem nada a ver com a minha realidade, né? Isso quer dizer que você vá vender 240 mil? Não. Pode ser que venda. Pode ser que não venda. Pode ser que venda mais. Exatamente, pode ser que venda menos. Não adianta, mas é uma meta plausível, veja bem. 5% de público atendido, 3 giros no salão em 4 horas de funcionamento é perfeitamente possível. O que não dá pra gente pensar eu vou girar 10 vezes meu salão em 4 horas. Então. Eu vou colocar um ticket médio de R$80, sendo que meu prato é 35. Então, 35 eu vou vender para funcionário de empresa. Exato, gente. Então, pera lá. A meta ela tem que ser condizente com a sua realidade, a meta tem que ser condizente com o que você já trabalha ou com o que você espera trabalhar, caso você não tenha aberto ainda o seu restaurante, né? Então, exatamente. Por mais que você não tenha um parâmetro formado, né, aquele parâmetro que a gente fala do justo, que eu falei, né, inicialmente, de ter pelo menos 1 ano de funcionamento, cara, você tem que trabalhar com a realidade, né? Com a realidade que você tem o que você espera naquela situação, naquela circunstância, naquela localização que você trabalha ou vai trabalhar. Certo? Agora, quando eu vou trabalhar com uma meta, eu já tenho um parâmetro de mais de 1 ano, é melhor, é mais fácil. Eu consigo entender o perfil de consumo do meu público. Eu consigo entender o perfil de consumo do meu cliente. Faz sentido? Então, qual que é a ideia, né? O que eu vejo muito, viu, Henrique? Eu vejo muito, cara, a galera... O cara colocar meta, que nem eu falei, meta aleatória. O cara coloca... Ou o cara pega lá o valor do melhor mês que ele vendeu, porque foi um mês atípico, que teve, sei lá, dia dos namorados, ou sei lá, foi o dia das mães, ou você fez uma ação, sei lá do que. E aí o cara quer comparar esse mês com um mês que, de repente, julho, férias escolar, que a galera fevereiro, né? Fevereiro que tá todo mundo... Tem um restaurante que atende empresas. Não vou considerar dezembro e janeiro como meses de parâmetro, porque são meses que normalmente você tem um movimento reduzido. Exatamente. Então tudo isso eu vou ter que entender, né? Não adianta eu colocar de maneira aleatória aquela meta, né? Exato. Tá. E aí vamos lá. Eu vou montar essas metas, né, de acordo com o meu histórico de consumo. Por isso que é importante você ter um sistema bacana para fazer isso, que você tenha lá um histórico de vendas por produto, por categoria. Por quê? Você ter ali, aplicar sempre ferramenta de engenharia de cardápio, você aplicar sempre Justamente. as ferramentas para calcular o CMV real do seu negócio, porque aí você consegue estabelecer metas específicas que vão te gerar retorno. A meta, Exato. ela tem que funcionar de algumas maneiras, Ela tem que
gerar resultado financeiro para você, ela tem que motivar a sua equipe, ela tem que fazer sentido para a sua equipe. Com certeza. Tá? E você tem que dar ferramenta para que essa pessoa consiga, para que essa equipe consiga atingir essa meta. Né? E aí eu sempre gosto desde de colocar 2, 3 tipos de metas ali, uma meta mais alcançável, um pouco mais fácil, entre aspas, uma meta intermediária, uma meta bem desafiadora mesmo, para que você consiga desafiar a galera, mas também a meta mais fraca ela não pode ser muito simples, muito fácil de se alcançar. Que o cara simplesmente fala, não liga para aquilo, né? Eu gosto de ter, além de metas mensais, trabalhar com metas semanais e metas diárias, porque isso você consegue motivar a equipe e trazer no briefing diário ali com a galera, trazer a meta, trazer os resultados, justamente. Trazer os indicadores, né? Trazer os números pro pessoal. E ao mesmo tempo você lembrar o cara todos os dias, né? Daquela meta. Porque às vezes se eu coloco só uma meta mensal, cara, falei hoje, passou 3, 4, 5 dias, acabou, o cara já esqueceu. Exato. O cara já não lembra, e aí... Entendeu? Então, outra coisa, pra eu montar meta... pensa, você coloca um valor muito alto, geralmente, tem que vender 300 mil. Às vezes é até fácil, mas o cara, você coloca um valor alto. Não, você fala 300 mil, o cara, às vezes o seu funcionário assusta e desiste da meta. Exatamente. Ele nem sabe quanto você fatura. Então é legal, assim, Exato. até para isso, cair num ponto assim de transparência com o seu funcionário. Tem gente que não gosta. E eu falo assim, tira esse tabu da sua cabeça. O cara às vezes não gosta de mostrar números, né? Tem medo de mostrar números. Cara, mostra qual está sendo o resultado da empresa. Quanto vocês estão faturando, quanto vocês estão vendendo, o que vende mais, o que vende menos. Porque é nesse momento que você vai trazer sentido para a meta, né, para o seu funcionário. É nesse momento que você vai trazer plausibilidade, que você vai trazer algo mensurável para esse cara. E aí todos os dias você vai mostrando esses indicadores, você vai mostrando os números. Você mostra para o cara ali qual que está sendo o resultado. Se ele está chegando perto, se ele não está chegando, quantos % da meta ele está ou não. Isso é legal, porque você vai motivar e você vai fazer esse cara buscar sempre esse resultado, né? Principalmente falando de venda, né? E eu posso trazer meta também, que nem eu falei, de CMV, né? Meta para baixar custo, para diminuir desperdício. Então, um exemplo clássico que eu dou, Henrique, que eu gosto, é o seguinte, mas para isso sim, dá trabalho, você precisa estar com seus números em dia. Com certeza. É o seguinte... Números de equipe, né? Exatamente. Eu tenho ali meu CMV teórico das fichas técnicas e aí eu sempre calculo meu CMV real, de acordo lá com o meu consumo, né? Que aí é estoque inicial, compras, estoque final, né? Então, estoque inicial mais compras menos estoque final dividido pelo faturamento. Eu vou ter ali o meu CMV, né? O CMV real, no caso. Sim. Então, nesse CMV real, ele sempre vai estar contando erros, desperdício, roubo, desvio... ficha técnica não sendo seguida direito, enfim, eu consigo calcular isso. Então é o seguinte, que é bacana, você tem essa diferença de CMV, esse gap, é legal você estabelecer uma meta, principalmente para sua equipe de cozinha. João, não sei como que eu faço uma meta para a equipe de cozinha. Seu CMV é para estar em 30%. Você calculou, seu CMV está em 37%. Eu tenho um gap de 7%, certo? Certo. Mas 7% não é muito. Cara, não é muito. Vamos lá, se você fatura 100 mil, 7% é 7 mil reais. Só isso. De custo, ou seja, que é o dinheiro que pode estar indo pro seu bolso. Aí vamos literalmente, não é venda, não é de faturamento que ainda vai descontar, que de 7 mil de vendas vai te sobrar 1.000, por exemplo. Agora vamos falar desse restaurante que a gente deu o exemplo, que fatura 240 mil por mês. Cara, 240 mil, você coloca. 7% é um pouquinho mais de 15 mil. É uma grana. Então, que é legal? Tá, eu tenho 7%, certo? Desse 7%, chega na sua equipe e explica. Então, você tem que dar sentido pro cara. Mostra pra ele, né? Ele já sabe por que você faz o cálculo de inventário, que é para calcular os seus CMVs. Isso você tem que mostrar pra pessoa para que, primeiramente, a contagem de estoque faça sentido para eles. Aí você vai mostrar que, o nosso CMV, o que é CMV? Tenta deixar todo mundo na mesma página, ensina pra galera. Sim. O que é CMV? O CMV é o custo da mercadoria vendida. Nosso CMV teórico é tanto, né? Só que ele tá 7% acima. Mostra em números. Gente, olha essa diferença que pode dar.
Então, para que a empresa esteja saudável, que eu possa dar mais condições para vocês, vamos fazer o seguinte? Isso significa que a gente está com R$7.000 fora da nossa promoção. Exatamente. E aí você pode colocar ali, ó, você tem uma equipe ali de 5 funcionários na cozinha. Então, coloca ali, ó, gente, eu vou fazer a próxima contagem. Se a gente conseguir abaixar de 37% para 32%, cada funcionário vai receber R$200. Cara, você vai reduzir 5%. Se seu restaurante fatura 100 mil, você vai reduzir 5 mil reais e você vai pagar em bonificação R$1.000. Exato. R$1.000. Mas ou seja, vou te pagar sobra... metade do que eu economizei? Não, isso é muita coisa. Acho, tá sobrando 4, na verdade. Exatamente. Não é nem metade. É verdade. Não, é 20%. É 20%. Você tá economizando 5, você paga 1.000, te sobra 4.000, cara. Exatamente. Tá pagando 20% só. Não, mas tô dando dinheiro demais pros meus funcionários. Não, pelo contrário, cara. Você tá ganhando dinheiro a mais. Você tá ganhando dinheiro, exatamente. Isso é uma estratégia legal para você montar meta. A gente vê muito gerente, muito proprietário que tem medo de pagar bonificação porque acha que tá pagando demais, cara, que tá pagando muito. Cara, se você tá recebendo... Vou dar um exemplo clássico de vendedor. Não, porque meu vendedor recebe 5%, é muita coisa. Cara, se o seu vendedor tá trazendo 1 milhão para sua loja por mês, vamos falar de uma venda no produto high ticket, você pagar 50 mil... É pouco. É pouco assim. Sim. Cara, tá sobrando 950. Você paga feliz. Não, mas é aí que tá. Por isso que é legal. Você tem que calcular a bonificação de uma maneira que encaixe dentro do seu DRE. Exatamente. Tá? Dentro do seu financeiro. Tá. Que isso não vá prejudicar o seu resultado e que você consiga motivar. Porque não pode ser um negócio muito baixo, que eu já vi acontecer, do cara falar assim, ó, faturamento, se a gente atingir faturamento de 250 mil, cada um vai ganhar 100 reais a mais. Cara, o cara olha, e isso aconteceu. Isso quando é dinheiro. E ó, isso aconteceu até no lugar. Se bater a meta hoje, vai ganhar um bombom, vai ganhar um chocolate, vai ganhar um ovo de Páscoa. Aí o efeito é inverso. Ao invés de você motivar, você desmotiva. E o cara olha e fala assim, meu... Vira quase um insulto, cara. Exato, mas cara, quer saber? Não quer saber. Não vou vender. Agora... Vai fazer o mínimo de pirraça. Eu tive um outro exemplo, que você vai lembrar, de um lugar que eu trabalhei, que eu gerenciei, e, cara, a gente teve assim... Os donos, né, eles não queriam. O pessoal tava incomodado. Por que não? Porque os garçons vão ganhar muito, mas espera lá. Os 10%, eles estão vendendo. Porque assim, ó, qual que era a lógica? Né? O pessoal tava não é reclamando, eles estavam com medo, eles queriam dividir. Bom, deixa eu falar melhor. Eu montei um planejamento de 10%, onde o repasse seria maior para os garçons do que para quem fosse cozinheiro, auxiliar de cozinha e tal. Por quê? Para eu estimular... Cara, muita gente tá ouvindo isso e falando, não, mas é lógico que o repasse maior tem que ser para os garçons. Mas calma lá. Mas tem gente que não acha isso. E aí o que acontece? Por quê? Porque na minha cabeça é o seguinte, o cara, tem muita gente que acha que o chefe de cozinha tem que ganhar mais do que o garçom que vende o prato. A equipe comercial... tem que ganhar mais dinheiro. Então, a minha ideia nesse ponto foi fazer com que eu conseguisse motivar essa equipe a vender cada vez mais. Né? Então, era uma equipe que era uma equipe comercial, era uma equipe de... Cara, tinha 3 garçons ali que os caras eram bons, os caras vendiam bem. Sim. Nenhum, assim, ficava sempre muito acima do outro. Eram 3 que ficavam sempre próximos nas vendas. E eu motivava eles todos os dias, eu trazia os indicadores, eu fazia um briefing diário, eu mostrava as vendas, como que a gente estava nas metas. E era uma comissão que eles recebiam semanal. E aí, cara, isso logo no começo, quando inaugurou e tal, e os donos, cara, eu lembro que eles fizeram uma reunião comigo, e eles, não, porque eu acho que não vai dar certo, papapá. Bom, eu mostrei pra eles, por A mais B, o que eu tava pensando, não, beleza, vamos tentar. Só que eles estavam com medo. E aí fala assim, não, mas eles vão ganhar muita gente. Não, mas o pessoal ali vai reclamar. Não, mas não tinha ninguém reclamando. Não. Ninguém tinha falado nada. Mas eles já estavam com medo porque... Não, porque o meu core business é a cozinha. E aí, a comida. Então o cozinheiro vai reclamar que o garçom tá ganhando mais que ele. Se eu não tiver cozinheiro, eu não tenho restaurante, concordo. Só que assim, os cozinheiros já estavam recebendo mais. Eles já ganhavam a mais do que
o mercado aqui em volta estavam felizes com o salário que eles iam receber, mais a previsão de 10%, que eu já tinha sido muito claro na contratação de cada um, né? Eu já tinha mostrado, colocado ali previsões de acordo com uma previsão igual eu fiz aqui, ó, né? Eu tinha feito justamente lá, mostrei, então, e aí de acordo com os cálculos de 10%. E aí, assim, ninguém tava reclamando. E eu falei, ó, só que é o seguinte, se você entenda uma coisa, eu falei isso para um dos donos, né? Eu falei assim, cara, porque ele falou assim, não, mas talvez os caras ganhem quase mais igual você, mais do que você. Meu, eu não tô preocupado com o que eles vão ganhar. Eu sei, quanto mais eles venderem, mais eu ganho. Porque eu também tinha uma porcentagem nessas vendas. Exatamente. Então eu vou dar suporte para que eles vendam cada vez mais. Eu quero que eles ganhem mesmo. Porque eu vou ganhar. E aí, olha qual que é o efeito cascata. E eu tentei explicar isso, enfim. Que é o seguinte. Se eu tenho uma equipe comercial fraca ou desmotivada, e aí o cara é fraco ou desmotivado porque de repente é dividido tudo igual, sim, todo mundo vai ganhar menos. Exatamente. Por quê? Porque esse cara ele vai vender menos, ele vai se esforçar menos, ele não vai se esforçar para vender porque ele fala, pô, eu vou vender para ganhar igual o cara que tá ali. Ou então eu vou vender para... Né? Eu vou me esforçar para vender pro chefe de cozinha ganhar mais. Exatamente. Então, o que acontece? Eu tenho uma equipe comercial ou mais fraca, né? Porque o cara que é bom, ele não vai querer trabalhar ali. Exatamente. Ou se o cara que é bom, ele tá ali, ele vai ficar por pouco tempo, ele vai trabalhar desmotivado. Então eu vou vender menos. Então, o dono ganha menos, o gerente ganha menos e toda a equipe ganha menos. Quando eu tenho uma equipe comercial mais fraca e desmotivada. Se eu tenho uma equipe comercial, os garçons que vão ganhar mais na comissão, esse cara vai se esforçar para vender mais. Justamente. Ele vai estar motivado. Porque o salário dele depende dele. Exatamente. Quanto mais ele vender, mais o estabelecimento fatura, mais o dono ganha, mais o gerente ganha, mais toda a equipe ganha. Por mais que a porcentagem seja menor, o valor final vai ser maior. O valor isso acumulativo. A galera, exatamente. E a galera não entendia isso. E vieram falar, não, mas aí... Eu falei, olha... E aí eu sei que assim, no final depois eu saí do negócio e eu sei que eles mudaram lá fiquei sabendo depois que eles mudaram lá as comissões, enfim. Mas essa é a ideia. A meta é legal você ter ali um negócio que você vá... tem que gerar resultado. Mas aí não fique com medo, mudaram cara, as de comissões, pagar. lógico, abaixaram os 10% do garçom, subiram de outras áreas e a gente pergunta, quantos garçons bons tem hoje lá? Deu certo? Não sei, né? Será que continua com a equipe tão vendedora quanto antes? Pois é. Será que tá com uma equipe um pouco mais fraca? Será que tá... Como que tá o turnover do lugar? Então. Será que tá conseguindo segurar funcionário? E aí, será que valeu a pena? Tudo isso são consequências, né? Exatamente. Então, justamente. A meta é isso que eu tava falando. E você não pode ter medo de pagar pro cara o que ele tá trazendo de resultado. Fora que quando eu falo de restaurante... Cara, a comissão... Você tá entendendo que, ó, quando eu falo de comissão de garçom, ela vem dos 10%, ou seja, não sai do seu bolso. Pelo contrário, ela não sai do caixa. Você ainda consegue reter uma porcentagem. Justamente. E até quando 30%. eu falo de uma meta, por exemplo, para cozinha, de redução de desperdício, você também não está saindo do seu bolso, porque ela tá economizando. Exatamente. Então, olha que inteligente. É diferente de uma loja, por exemplo, que eu tenho um vendedor, eu tenho que pagar você uma porcentagem. Você trabalha com preço bruto de produto. Exatamente, é diferente. Sim. Então, tanto que loja dificilmente você vai ver. Bom, pelo menos shopping, né? Vou dar um exemplo do que eu já conheço melhor. Shopping, raramente você vai ver quem pague mais que 3% de comissão. Vixe, ainda é muito difícil. Geralmente fica em 1,5% quando paga. Tem loja que nem comissão paga. Então geralmente 0,5%, 1,5% pagando bem, 2% assim lá no limite. E aí vamos lá, e quais impactos, né? Então essas metas e bonificações bem acertadas no seu restaurante vai trazer para o seu restaurante? Bom, o primeiro a gente já falou que é o garçom vende mais. Equipe motivada. Exatamente. Né? A equipe vai ser um estímulo para a equipe vai estar mais motivada. Você vai ter uma equipe que você vai sentir ali, o seu turnover vai baixar, ou seja, eu tenho menos ônus com pagamento de rescisão. Né, que isso onera muito a empresa. Eu vou ter uma equipe mais engajada, que vai ser um serviço mais bem feito, porque eu tenho uma equipe
que vai durar mais tempo no meu negócio. Porque é muito ruim quando eu tenho muita troca de funcionário, porque eu perco, às vezes, padrão, enfim. E às vezes você acaba até perdendo cliente, porque às vezes você tem um funcionário muito bom que cativa os seus clientes, aí eles voltam, e o fulano? O fulano não trabalha mais com a gente. Exatamente, isso acontece. E aí você vai ter, então, uma equipe mais motivada que vai te trazer mais resultado. Uma outra coisa, quem fideliza cliente é garçom, não é lugar. Quem fideliza o cliente é o garçom. Da mesma forma que o garçom que você contratou traz uma carteira de clientes de outro lugar, ele leva a sua carteira para outro lugar. Posso? Claro que pode. Eu concordo em partes, tá? Eu não acho que é 100% garçom. Não 100%, eu não acho, tá? Não, o garçom com certeza, né? O atendimento. Justo. Não digo só o garçom, acho que o atendimento. Mas hoje em dia é muito assim, experiência. Eu diria o seguinte, ó. Minha visão, tá, Henrique? Assim, a minha visão é o seguinte. Para não falar que... Pra gente não colocar... então minha fidelização de cliente vai depender 100% das pessoas que trabalham para mim? Não, eu colocaria o seguinte, ó. A experiência, ela vai do ambiente, comida, né? Tempo de espera, música, limpeza e atendimento. Aí, dentro disso, acredito eu que, cara, mais da metade, então 60%, 70% da experiência do cliente, ela vem do atendimento. Sim. E sim, muitos garçons, eles fidelizam clientes, sim, e eles conseguem levar esse cliente para outros lugares, sim, isso acontece, tá? Isso não é raro, sim. Mas é uma visão que eu tenho. Mas assim, toma cuidado, porque o seu garçom, assim, se tiver uma equipe boa, ela vai fidelizar seus clientes. O atendimento, eu acho que ele é maior parte, é maior responsável por fidelizar os seus clientes, sim, na minha com visão. Com certeza. Outra coisa. Tanto fidelizar quanto espantar. Exatamente. Atendimento ruim arruina uma experiência que poderia ter sido boa. Não, com certeza, com certeza. Cara, outro impacto, aumento de faturamento. E, dependendo da meta também, aumento de lucratividade. Então, você aumenta seu lucro, você aumenta o faturamento, quando você tem ali metas bem acertadas, né? Exatamente. Porque, vamos lá, o meu custo fixo é 150 mil. Então, até 150 mil, eu estou no prejuízo. 150 mil pontos de equilíbrio, depois disso é lucro. Lucro sim, né? Porque eu tenho os variáveis, sim, né? Custo variável. Vamos dizer que o custo seja 150. O custo total vai bater 150 mil. Vamos calcular... Eu sei que ninguém sabe calcular assim, mas... Tá. Vamos dizer que o custo total máximo seja 150 mil. É que o variável vai variar de acordo pro bem do exemplo. Tá bom, vai. Pro bem do exemplo. Eu sou de exatas, eu não gosto muito disso, né? Porque você vai falar de um custo variável, ele varia de acordo com a receita, né? Sim. Então, mas tudo bem, vai. Mas vamos lá, pro bem do exemplo. Vai. Tô me remoendo, mas pode ir. Tá doendo. Pra ajudar na conta, João. Vai. Pode falar. Vamos dizer que até 150 mil eu vou trabalhar no prejuízo. 150 pontos de equilíbrio. Acima disso eu começo a lucrar. Então, quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Não é que o que entra mais de 150 mil é todo lucro. É todo lucro, sim. Mas quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Perfeito. Justamente. Então aí legal. Acima do ponto de equilíbrio, quanto mais eu vender, mais eu lucro. Exato. Então, se eu tenho um aumento de faturamento, eu vou ter um aumento de lucro também. Isso é legal. Né? Contando, obviamente, assim, né, que as fichas técnicas, o seu CMV está acertado, enfim. Desde que o seu aumento não seja de um item cachorro, né? Exatamente. Por isso que a gente falou, vamos contar aí que né, você tá com tudo bem certinho aí. Justo. Cara, você pode ter diminuição de CMV, de desperdício, aumento de venda de produtos de alta margem, que é o ideal. Diminuindo o CMV, você ganha mais sem vender mais, necessariamente. Exatamente. Isso que é legal. Lucra mais vendendo mesmo. Exato, porque é o seguinte, quando eu diminuo o CMV, é dinheiro limpo que entra para mim. Quando eu aumento a venda, eu ainda dessa venda, eu tenho que descontar, né? Normalmente desse faturamento eu ainda vou ter tipo 10% de lucro. Sim. 15% de lucro, né? Então, se eu aumento, vou dar um exemplo, eu aumentei 7 mil reais em venda, provavelmente isso uns 700 reais, R$1.000 é lucro. Sim. Agora, se eu diminuo de custo 7 mil reais, esses 7 mil estão entrando para mim no meu bolso. Esses limpo, 7 mil né? são lucro. Exatamente. Então isso é legal. Outra coisa, quando eu estabeleço meta de venda de produto, é legal você focar em produtos estrela, produtos quebra-cabeça, que são produtos de alta margem. Sim. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada no nosso canal aqui.
passado a gente falou disso, né? Não lembro se foi o passado, mas a gente tem um podcast falando sobre isso e a gente tem um vídeo Passado também foi falando com o sobre Bragaia. engenharia de cardápio. Sim. Então, na parte de engenharia de cardápio, a gente fala sobre isso, tá? Justamente. Sobre essa questão de produtos de alta margem, enfim. Que é o cara que você tem que focar na venda. É ele que tem que vender mais, né? É ele que você vai trazer meta para sua equipe, que você vai conseguir dar uma bonificação melhor. Por quê? Porque te sobra mais dinheiro. Justamente. Né? Não adianta eu querer vender aquilo que a margem é curta, porque na hora que eu der a comissão pro cara que é fora dos 10%, isso vai me onerar. Se eu tenho um produto de margem maior, eu tenho mais tranquilidade para pagar pro cara. Vou ter aumento de venda, às vezes, de entrada, de sobremesa, de licor, de café, porque eu consigo trabalhar com metas bem acertadas em relação a isso. Então, tudo isso vai impactar no seu restaurante. Faz sentido? Com certeza faz. Então, assim, a meta bem acertadinha, você estabelecer metas legais, você trabalhar com bonificações de maneira correta. Inclusive, também eu tenho um vídeo falando aqui no nosso canal também, na playlist de gestão, que eu explico, eu dou passo a passo para você montar alguns exemplos de meta, como você vai montar algumas metas Exatamente. que vai trazer resultado para sua equipe. Depois dá uma olhada lá. Cara, você fazendo isso vai trazer um impacto gigantesco pro seu negócio. Você não imagina. Então, eu sou o cara que gosta de focar muito no comercial. Eu gosto muito de venda, eu gosto muito do comercial e eu acho que isso, trabalhando de maneira certa, te traz muito resultado. Mas, cara, é o que a gente sempre fala, que a gente sempre conversa. Não adianta nada você ter um chefe que faz o melhor bife do mundo, que faz o melhor medalhão de mignon do mundo, se você não tem um garçom para vender esse prato. Exatamente. Exato. Então você tem que ter a equipe comercial, ela tem que conversar com o resto da equipe, isso tem que estar bem alinhado, né? Mas eu acho que assim, o Henrique, eu acho que é basicamente isso, cara. O principal que eu queria passar aí pra galera era isso, em relação às metas. Então, assim, a dica que eu dou: alinhe as metas de acordo com a realidade do seu negócio, do seu público, né, do conceito do seu negócio, do seu público, e estimule a sua equipe comercial a vender e a sua equipe de retaguarda a cortar custo. Ah, João, falando em equipe, vamos lá. Trabalho. Uma situaçãozinha. Vamos lá. Então o Henrique vai trazer aqui a situação pode acontecer. pra gente finalizar o podcast. Bora. A maioria dos meus funcionários são freelancers. Como que eu trabalho com meta neste caso? Cara, eu vi isso é bem legal, porque eu até tenho uma hamburgueria aqui em Bauru, que eu fiquei sabendo que eles trabalham com uma meta bem legal para freela. Foi justamente neles que eu tava pensando. Eu achei uma ideia muito genial, cara. Eu achei uma ideia muito genial. Que eles fazem o seguinte: você pode fazer isso também. Eles contratam, tipo, final de semana, os freelas, porque normalmente tem um movimento maior, né? Uma casa que tem um giro legal. Cara, na minha opinião, a melhor hamburgueria aqui de Bauru. Os caras fazem um serviço sensacional. O atendimento é bom, é rápido. E, então gira muito. A casa pode estar lotada, o hambúrguer chegar rápido na mesa. Isso é um diferencial. Mas por quê? Porque ele gira muito. Exatamente. Ele gosta de girar, ele não perde cliente, né? Exatamente. E aí é o seguinte: eles fazem assim, ó. Você começa entrando, você começa recebendo acho que R$70 na noite. Eu não lembro se é 70 ou 60. 70 ou 60 reais. Não, acho então que é 70. Acho que é 70. Você tem garantido, exemplo, tá, gente? Você tem garantido lá R$70 na noite, freelancer, né? Só que, conforme você vai vendendo mais determinados lanches lá, tem uma metinha lá que você coloca, você pode ganhar, de 70 vai para 80, de 80 para 90. Você pode ganhar, acho que até 100, valor, lá 120. É por número de hambúrgueres vendidos. Exatamente. Então, vendi tantos hambúrgueres, eu de 60 eu já ganho 70, ou de 70 eu já ganho 80, ou já ganho 90, acho que até um teto de 100, não lembro se é 120. Eu acho que o teto é 120. Acho que é 120, né, o teto. Então você pode ganhar até R$120. Cara, eu praticamente dobro o que eu ganharia, só que eu tô trazendo resultado, então eu tô vendendo. Exatamente. Eu vou querer agilizar, vender mais para eu poder ganhar mais naquele trampo que eu fiz ali naquele final de semana. Você consegue estimular até o cara que é freela. Exatamente. Entendeu? Isso é legal. Isso é legal pra caramba. Você consegue usar isso
para motivar o cara que é freelancer, porque de repente você tem um negócio que você precisa ter freela de final de semana, tal, eu sei como é que é. Sim. Eu acho que eles trabalham com até uns 3 ou 4 freelas por dia. Eu acho que é isso, cara. Por dia de freela, né? No caso, sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo, verdade. Abre domingo à noite. Abre, cara, e dá um movimento bom. Pega um movimento do pessoal que sai do culto e vai comer e olha. Cara, lá eles giram. Bem, não, eles giram a casa bem, né? Giram bem, cara. Giram bem. Giram bem porque a gente chega lá 8, 9 horas da noite e tem fila ainda. Sim, sim. Uma casa que fecha às 11. Não, lá é muito gostoso. Bom, essa é uma outra ideia, né? De meta e bonificação e vai trazer um impacto legal pro seu negócio. Sim. Certo? A ideia é essa. Pensa sempre na meta para gerar, ela tem que trazer resultado positivo pro seu negócio. Justamente. Ela tem que motivar e estimular a sua equipe. E ela tem que fazer sentido para sua equipe. Então, você vai trazer sentido para a equipe, para aquela meta, tá? Então, basicamente isso. Basicamente isso. Gente, não sei se ficou alguma coisa que a gente tenha esquecido. Eu acredito que não. Bom, qualquer coisa, comentem, tá? Coloca no comentário o que vocês acharam, se gostou, se não gostou, dá um curtida aí. Começa, já se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, já devia ter se inscrito, né? Inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações aí, clica no sininho e acompanhe os nossos outros podcasts. A gente tem também, não só no YouTube, tá nas plataformas digitais, a gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcast, se eu não me engano. No podcast? Amazon. Não lembro se eu consegui. Se a gente eu acho que a gente tá na Amazon também, não. A gente tá com problema no iTunes. O iTunes tá com probleminha. Mas a gente vai colocar lá também. Mas Spotify, certeza que a gente tá lá, pode procurar. Às vezes você quer ouvir o podcast, não assistir necessariamente. Nossa playlist tá lá. Também, se quiser só ouvir o podcast, o YouTube Music tá aí. Dá pra assistir por lá também. Qualquer coisa, estamos à disposição para você mandar aí qualquer dúvida, pergunta, sugestão. Estamos abertos aí. Tamo junto e até a próxima. Até mais, pessoal.